Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as síndromes nervosas compressivas do membro inferior. Isso foi tema da nossa terceira radioclass e esta aula será disponibilizada no canal em duas partes. Espero que vocês gostem do conteúdo. Aquele abraço e até a próxima. Bom, falamos do nervo fibular. Agora a gente vai falar do nervo fibular comum e de seus ramos. Agora a gente vai falar do nervo tibial, ok? Então, o nervo tibial é a última fronteira da nossa aula. Tá? Que horas são? 8h39, mais ou menos. Nós estamos com uns 35 minutos de aula, né? Mas, enfim, o nervo tibial, ele é a última fronteira da nossa aula hoje. E o nervo tibial ele vai ter várias ramificações que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos começar do começo, né? Ele é uma bifurcação, se origina numa bifurcação do ciático, na região da fossa poplítea, mas lembrando que às vezes a bifurcação pode acontecer já lá em cima na região da pelve. Então ele está localizado no compartimento posterior da perna. A região posteromedial, fica na região posteromedial no terço inferior da perna. E ele faz, né, ele inerva, tem inervação motora para o compartimento posterior, superficial e profundo. Né? Então toda a musculatura posterior ali é inervada pelo nervo tibial. Grande parte da inervação motora do pé, né? Nervo tibial. Só um pouquinho. Desculpa, pessoal, o telefone meu tocou aqui, deixa eu desligar. Aí. Então, o nervo tibial ele passa no túnel do tarso. O principal ponto de compressão dele é na região do túnel do tarso. Então, ele passou ali, né? Nervo tibial posterior. Ele passou ali na região posterior da perna, na região posteromedial, e aí ele vai chegar ali no túnel do tarso. E aí, ele no túnel do tarso, que a gente já viu na aula passada sobre retináculos, a gente falou sobre o retináculo flexor, que faz o teto do túnel do tarso. E depois ali, ou no meio da região do túnel do tarso, ele vai se dividir em 3 ramos terminais. O nervo calcâneo medial, o nervo plantar medial e o nervo plantar lateral, que a gente vai falar mais para frente. O que é o túnel do tarso? O túnel do tarso é um espaço fibro-ósseo que se estende da região póstero-medial até a planta do pé, mais ou menos, né? Então, o retináculo flexor ele fecha esse espaço aqui, e a gente tem uma porção mais superior, que é o espaço tibiotalar, e uma porção mais inferior, que é a porção talocalcaniana do túnel do tarso, né? Então, nessa região aqui, se houver qualquer lesão expansiva, desde um osteófito, desde um cisto, um tumor, isso aí vai comprimir as estruturas que estão em volta, porque não tem para onde as estruturas fugirem, né? O retináculo flexor, ele fecha ali. Ele fecha e fala, olha, não tem para onde sair. E faz uma compressão no local ali. Então, aqui só mostrando na anatomia, o nervo tibial ele vai se dividir nos nervos que eu falei agora há pouco, né? Mas o nervo plantar medial ele é mais anterior, e o nervo plantar lateral ele é mais posterior, e aqui a gente tem o feixe vascular nervoso tibial posterior. Então, o nervo plantar medial mais anterior, o nervo plantar lateral, esse ramo aqui com alguns ramos, 3, né? 3 raminhos aqui, o nervo plantar lateral. Ok? Então, o nervo plantar medial é o mais anterior e o nervo plantar lateral é o mais posterior. Na região do túnel do tarso aqui, só mostrando, né? Isso aqui é o retináculo flexor, que a gente está vendo aqui. Então, tudo que está aqui para dentro está localizado no túnel do tarso, que é o tendão do tibial posterior, por exemplo. Aqui a gente já vê o feixe vascular e nervoso do tibial, uma parte dele já está passando aqui, né? Isso aqui deve ser o nervo plantar medial nessa região, o plantar lateral, ele já está indo mais, provavelmente ele está indo mais para o lado aqui. Bom, isso aqui, pessoal, é um cisto artrosinovial na região do túnel do tarso. Olha só como é que fica, né? Aqui nós temos o retináculo flexor. Aqui nós temos, então, tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux. E aqui nós temos o feixe vascular nervoso do tibial posterior e aqui um cisto artrosinovial. E, obviamente, isso aqui está comprimindo as estruturas
nessa região aqui do túnel do tarso. Repare aqui como o feixe vásculo nervoso está jogado para trás aqui nesse caso, né? Então, o cisto artrosinovial fazendo uma compressão no túnel do tarso. Esse daqui é um outro caso, mostrando outro cisto artrosinovial na porção mais inferior do túnel do tarso. E nós vemos aqui o nervo plantar medial, que ele está do lado, já está com uma bifurcação aqui, ele está do lado desse cisto artrosinovial aqui. Aqui o plantar lateral está aqui para trás. Pós-contraste aqui mostrando que tem um edema de partes moles, né? Então, às vezes, quando você tem uma alteração inflamatória em volta, essa alteração inflamatória também pode fazer uma neuropatia ali do lado, né? Adjacente, que o nervo está passando ali do lado, então ele pode ter uma neuropatia por conta disso. E esse outro caso aqui, um paciente que teve uma fratura combinativa do calcâneo, né? Isso aí tem de monte, a gente vê quase semanalmente um caso desse. E nesse caso aqui, a fratura combinativa ela espalhou demais, né, fragmento ósseo, inclusive para a região medial aqui. Então isso aqui também pode fazer uma síndrome do túnel do tarso com compressão das estruturas que estão dentro do túnel do tarso. Beleza? Então agora vamos para a parte mais distal. Agora nós vamos falar dos últimos nervos aqui da aula, que são essa trifurcação do nervo tibial posterior. Então, primeiro, o nervo calcâneo medial. Esse nervo calcâneo medial, vocês viram que até agora eu falei de plantar medial e plantar lateral, eu nem toquei no nervo calcâneo medial, né? Então, esse nervo calcâneo medial, ele é um nervo sensitivo. Ele dá quando você tem uma lesão dele, ele dá uma dor na região medial do calcanhar. Então, é uma compressão entre a margem anteromedial do calcâneo e a fáscia profunda do abdutor do hálux. Quer dizer, não tem padrão de denervação, então é difícil de ver lesão nesse nervo, e numa boa parte dos casos você pega um paciente com outras alterações associadas, é difícil você pensar em lesão do nervo calcaniano medial. Agora falando do nervo plantar medial, então agora entrando nos dois nervos principais ali, que é o plantar medial e o plantar lateral. O plantar medial é o nervo mais anterior e mais medial no túnel do tarso. Ele fica localizado entre o flexor curto dos dedos e o abdutor do hálux na região do pé. Então ele fica naquela goteira mais medial, né? Que você tem ali o flexor curto dos dedos no meio. Aí na porção medial você tem o abdutor do hálux, na porção lateral você tem o abdutor do quinto dedo. O nervo que passa entre o flexor curto dos dedos e o abdutor do hálux, nessa canaleta medial, é o plantar medial. Enquanto que o nervo que vai passar do lado lateral, entre o flexor curto dos dedos e o abdutor do quinto dedo, vai ser o plantar lateral, que a gente vai conversar mais para frente. Então, qual que é a inervação motora do nervo plantar medial? Então, isso aí é importante, né? Porque isso aí vai ajudar a gente a dar o diagnóstico em casos de lesão do plantar medial. Então, os músculos intrínsecos mediais, o flexor curto dos dedos, o abdutor e o flexor curto do hálux e o primeiro lumbrical. Esses são os nervos, esses são os músculos inervados pelo plantar medial. A inervação sensitiva é dada na porção medial da sola do pé, beleza? Então, quando nós temos uma compressão do plantar medial, e um dos principais locais dessa compressão é na região adjacente à tuberosidade do navicular e o abdutor do hálux. Então, o abdutor do hálux está aqui. Aqui tem a tuberosidade do navicular. E nessa região aqui, que também é uma região de intersecção dos tendões do flexor longo do hálux e dos dedos, quer dizer, é uma região muito busy, né? É uma região cheia de estruturas diferentes. É uma lesão, é uma região que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ali é o principal ponto de lesão do nervo plantar medial. Isso é conhecido como jogger's foot, ok? Então nós vamos ter jogger's foot e a lesão do nervo plantar medial. Então, olha o que a gente vai ver no jogger's foot, né? A gente vai ver uma denervação, um padrão de denervação da musculatura medial do pé, da musculatura inervada pelo nervo plantar medial, né? Aí fica mais fácil quando tem músculo para marcar qual o nervo que está lesado, né? Então aqui a gente vê o abdutor do hálux com denervação, né? Com atrofia, com redução volumétrica, com padrão de alto sinal em comparação com os outros ventres musculares. Aqui a atrofia do abdutor do hálux no T1, no plano axial, e aqui no plano sagital. Ó, o jogger's foot é mais ou menos aqui, né? Que nós temos a tuberosidade do navicular, o flexor,
o abdutor do hálux está passando aqui, né? Então essa aqui é a região do jogger's foot. Na região distal, né, do pé, a gente também consegue ver essas alterações, né? Olha só, a musculatura mais medial aqui, comprometida, com uma atrofia grande aqui, próximo do primeiro metatarso, e na sequência sensíveis ao líquido a gente vê um edema, um padrão de edema grande nessa região. Então, viu um edema na região plantar e medial, isso é lesão do nervo plantar medial, jogger's foot. Beleza? Aqui no plano sagital, mostrando a lesão. Esse aqui é outro paciente, né? Mostrando padrão de edema da musculatura da região medial e plantar do pé, plano axial, plano sagital mostrando esse edema. Então, uma lesão do nervo plantar medial. Agora, indo para o nervo plantar lateral. E aqui no nervo plantar lateral, nós vamos ver mais duas situações e com isso finaliza a nossa aula. Então, vamos lá. O nervo plantar lateral, ele está localizado na região posterolateral do túnel do tarso, entre o flexor curto dos dedos e o abdutor do quinto dedo, aquilo que eu mostrei para vocês que eu falei das canaletas. A inervação motora dos demais músculos intrínsecos do pé. Então, o que não foi inervado pelo medial é inervado pelo lateral. Então, tudo o resto. A inervação sensitiva é da sola lateral do médio e do retropé. Ok? O nervo calcâneo inferior é o primeiro ramo do nervo plantar lateral. Então, o nervo plantar lateral ele nasceu ali, ele se originou do tibial posterior, e o primeiro raminho do nervo plantar lateral é o nervo calcâneo inferior. E esse nervo calcâneo inferior ele é importante porque tem uma situação chamada de neuropatia de Baxter, que a gente encontra relacionado a uma compressão desse nervo que faz uma denervação do abdutor do quinto dedo, que é o músculo que ele inerva, ok? Então, nós temos algumas áreas de compressão que eu vou falar para vocês agora. Então, só falando um pouco mais da neuropatia de Baxter. Aqui, hipertrofia do abdutor. Não é. É uma lipossubstituição, uma atrofia do abdutor do quinto dedo, do hálux. Isso aqui, ó. Ó, quero saber qual foi o residente que fez isso aqui, hein? Depois eu pego vocês. Pessoal, isso aqui eu não sei. É uma atrofia do abdutor do quinto dedo, tá? Isso aqui, ó, esquece. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Só um pouquinho. Caneta. Esquece isso aqui, tá? Esquece, não tem nada a ver. Deixa eu riscar bem riscado. O que vai acontecer é uma atrofia do ventre muscular do abdutor do quinto dedo, ok? Então, esquece isso aí. Voltando aqui para o meu laser. Isso. Então, na região da curvatura, na margem medial do quadrado plantar, é uma região onde pode ter lesão disso aí, a do nervo. E na tuberosidade medial do calcâneo, quando a gente tem um esporão ou uma facete plantar, a gente também pode ter uma compressão do nervo calcaniano inferior. Pessoal, só voltar, só pedir desculpa para os residentes, que isso aqui tá certo. Deixa eu apagar aqui. Tá. O que aqui está dizendo nesse slide é a seguinte, que existem 3 pontos de compressão do nervo calcaniano ou calcâneo inferior. Ele pode estar comprimido por causa de uma hipertrofia do abdutor do hálux, tá? Ele pode estar comprimido na região da curvatura, na margem medial do quadrado plantar, ou ele pode estar comprimido na tuberosidade medial do calcâneo, tá? Então, eu não tô louco. Eu pensei que eu estava louco, mas eu não tô. Então, essa hipertrofia do abdutor do hálux é um dos locais de possível compressão do nervo calcaniano inferior. Tem uma fotinha aqui, que nessa foto vocês vão entender melhor. Então, aqui, ó. Aqui nós temos, ó, o abdutor do hálux, quadrado plantar, e aqui é a região da tuberosidade medial do calcâneo. Então, a gente pode ter uma compressão do nervo calcaniano inferior por uma hipertrofia do abdutor do hálux, na região da curvatura, então, do quadrado plantar e do abdutor do hálux, ou na área da tuberosidade medial do calcâneo, ok? Geralmente com esporão plantar, uma facete plantar. Essa é a principal causa de neuropatia de Baxter. Beleza? Então, mostrando
O nervo calcâneo inferior, ele está passando nessa região aqui, ó, bem próximo da origem da face plantar. Então, quando a gente tem uma facete plantar, um esporão plantar, às vezes faz uma compressão do nervo calcaneano inferior. O que nós vamos ver por imagem, né? Olha só, isso aqui é um abdutor do quinto dedo normal e esse aqui é um abdutor do quinto dedo totalmente atrofiado. Esse daqui é um caso de uma neuropatia de Baxter. Esse aqui é um caso normal, só para mostrar a diferença de uma imagem para outra. Aqui no plano sagital e aqui no plano axial, T2 com saturação de gordura, mostrando o edema do ventre muscular do abdutor do quinto dedo, um padrão de denervação subaguda do abdutor do quinto dedo por causa da neuropatia de Baxter. Aqui no plano axial, mostrando esse padrão de denervação subaguda, já tem uma liposubstituição associada, né? E aqui o edema no abdutor do quinto dedo. O nervo plantar lateral, então, ele anda nessa região aqui, né? O plantar medial, ele anda nessa canaleta entre o abdutor do hálux e o flexor curto dos dedos. E o nervo plantar lateral, ele anda nessa outra canaleta entre o flexor curto dos dedos e o abdutor do quinto dedo, tá? Então, quando a gente tem lesão ou compressão no plantar lateral, passou lá o calcaneano inferior, o plantar lateral continuou. Então, quando a gente tem lesão no plantar lateral, o que nós vamos encontrar é uma denervação, um padrão de denervação, um padrão de edema e atrofia de toda a musculatura do pé, fora aquela musculatura mais medial, que é inervada pelo plantar medial. Ok? Então, assim, fica fácil, né? Se tiver denervação medial, é plantar medial. Se não tiver denervação na região bem medial ou próximo do primeiro metatarso, o que for para mais lateral é denervação relacionada ao plantar lateral. Tá? Então, para terminar a aula, né? Então, só para fazer um esqueminha final aqui, para a gente fechar essa aula de neuropatias compressivas do membro inferior. Sangue nos olhos aí. Vamos acordar para o finalzinho. Então, esse daqui é o nosso mapa da aula de hoje, né? São os pontos de parada, os pontos de compressão dos nervos que a gente está estudando. O nervo cutâneo lateral da coxa, aonde que a compressão dele acontece ali junto da espinha ilíaca anterosuperior, gerando a neuralgia parestésica. O nervo obturador, na região do forame do obturador, nós podemos ter a área de compressão, que vai fazer uma denervação da musculatura medial da coxa. O nervo femoral, a principal área de compressão é ali no ligamento inguinal, né? Principalmente se você tiver alguma lesão expansiva ali próximo do ilipsoas, alguma coisa vascular junto do feixe vascular ali do lado do nervo femoral. No nervo ciático, na região da pelve, na transição com a coxa, nós temos a síndrome do piriforme, que eu não falei sobre isso com vocês na aula, que senão a gente vai ficar aqui até as 11 da noite. Vamos deixar para um outro dia. E aí o nervo ciático descendo, ele vai ter a bifurcação dele, né? Nervo fibular comum e o tibial posterior, o nervo tibial. O nervo fibular comum, o principal ponto de compressão dele é na cabeça da fíbula e na membrana interóssea ali, onde ele passa ali junto do fibular longo. O nervo fibular comum, ele vai se dividir em dois nervos, o nervo fibular profundo, que vai ter compressão, que pode haver compressão no retináculo superior e no canal tarsal inferior, que fica junto do retináculo inferior. E o nervo fibular superficial, por sua vez, a principal área de compressão dele vai ser naquela perfuração da fáscia muscular no terço inferior da perna. Tá? Então, falamos do nervo fibular. Agora vamos para o nervo tibial, para fechar a aula. Tá? O nervo tibial, quando você tem uma compressão dele, o principal local de compressão é na região do túnel do tarso. Região do túnel tarsal, principalmente a região superior ali do túnel do tarso, antes dele se bifurcar em nervo plantar medial, plantar lateral e também no calcâneo medial lá, né? Então, falando da trifurcação do nervo tibial, né? Tem o nervo calcâneo medial, que ele é todo sensitivo, então a gente não entrou muito em detalhe desse nervo. Então, vamos passar para os dois que interessam mais aqui. O nervo plantar medial, que a gente conversou primeiro, a compressão principal dele ocorre ali próximo da tuberosidade do navicular, do abdutor do hálux e do flexor curto dos dedos. E nessa região ali nós podemos ter o jogger's foot. E a gente vai ver isso como uma denervação, um padrão de denervação da musculatura da região mais medial do pé. Na região lateral, então, nós temos o nervo plantar lateral
Esse nervo plantar lateral, ele manda um primeiro ramo, que é o nervo calcâneo inferior, que quando nós temos lesão, compressão do calcâneo inferior, nós temos a neuropatia de Baxter, que vai fazer a denervação do abdutor do quinto dedo. E, continuando o nervo plantar lateral, mais distal, na canaleta lateral, a principal área de compressão dele é entre o abdutor do quinto dedo e o flexor curto dos dedos, e nós vamos ter uma denervação do restante da musculatura intrínseca do pé, né? Da musculatura, digamos assim, central e lateral do pé, da musculatura intrínseca central e lateral do pé, que é causada pela compressão, pela lesão do nervo plantar lateral. Beleza? Era isso que eu tinha que falar para vocês nessa aula de hoje, né? Essa aula é uma aula pesada, é uma aula que tem muito reparo anatômico, é uma aula que a gente muda muito de direção de uma hora para outra, porque muda o assunto totalmente, muda a anatomia toda. E, bom, mas eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu gostei muito de dar essa aula, me divirto muito fazendo essas aulas online para vocês. E muito obrigado pela companhia.